Vou já olhar. Peraí. A Amanda não tá entendendo. Ó, aqui tem Diego, Alisson, Josh, só. Nossa, só. Bom, Tá abrindo a mensagem pro Diego. aqui no O YouTube, print dele lá participando da aula. Chama de Judas. mudamos, iniciando. Não sei se no YouTube tá indo, não sei, pera ainda. Deixa eu ver. Tá ao vivo? Pera. Minha câmera tá aí? Tá travada aqui. Pera aí, deixa eu carregar e esperar um pouco. Câmera, aparece, por favor. Quem tá indo? Ah, tá, eu já sei o motivo. Vou desligar a câmera aqui, tá bom? Fica assim, pronto. Pronto. Acho que agora foi. Acho que agora... Bom, agora foi. Bom, infelizmente tem um pouco de pessoas vendo, né? Então, vamos iniciar essa aula aqui com pouca gente vendo, assistindo essa aula. Mas estamos aqui. Aqui é a nossa segunda aula de biologia, né? Que a gente está postando aqui na live no YouTube. Bom, desde a semana passada a gente atualizou, a gente veio com inovações, a gente veio com o Instagram, a gente inventou o Instagram. Botou o Instagram, fez nossa página, já publicamos coisas, onde lá vai ser o foco, onde vamos publicar o nosso calendário semanal das aulas, os dias e os temas de cada matéria. No caso já está lá, você pode ir lá seguir, está bem na descrição do vídeo, já tem lá o Instagram, você pode seguir lá e ver, né? Também nós reformulamos nosso site, também no Instagram a gente postou um vídeo mostrando como é que está o site novo, como é que você vai acessar os arquivos, os PDFs, os livros, slides, tudo isso, tá tudo lá. Também na descrição tem um Google Meet aí, caso queira entrar, não vai ter ninguém, né, vendo isso daqui, não tem. Ok. Bom, o assunto de hoje, no caso, vamos trabalhar biologia. Na semana passada nós trabalhamos com começando o reino plantae, falando sobre plantas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, onde as briófitas com musgos, tem tecidos. E alguém está entrando? Pelo amor de Deus, alguém entrou? Graças a Deus. João Pedro. Diego, seu traidor, seu Judas. salafrário, seu Judas. Seu Judas, nem Judas foi tão traidor como você, Diego. Mas ok. Me respeita. Diego assim, Me não, respeita. Não, tô brincando, gente. Tô brincando. Não fala com o Diego assim, não. Ok, continuando Eu aqui. falei pra você avisar, você não avisou. Continuando aqui. Eu avisei. Muta esse negócio aí. Vamos continuar aqui. Peraí, João Pedro, pelo amor de Deus. Fernando? Que foi, Fernando? Tá Cadê o slide? Tu não tá transmitindo tua Calma, tela, minha não. filha, eu não vou. Calma aí, eu tô na introdução ainda, menina. Tá bom, Calma. tá. Tu não grita comigo, não. Deixa o host trabalhar, por favor. Obrigado. Ok, tudo bem. Continuando. Na aula passada, como eu falei, nós vimos briófitas, angiospermas, briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas, onde briófitas tem musgos, onde tem tecidos verdadeiros, pteridófitas começou a ter vasos condutores, gimnosperma começou a ter semente, nua, sem fruto, e na angiosperma tivemos flores, frutos e sementes com frutos em volta dela, pseudofrutos e etc. Um resuminho aqui para vocês compreenderem. Na aula passada também eu falei
sobre coisas que eu ia dizer aqui, que era um caso sobre cutícula, epiderme, xilema, floema, que eu falei lá que eu ia explicar aqui o que é isso daqui. Isso daqui são tecidos, basicamente. Hoje vamos estudar histologia, que é os tecidos dos organismos vivos, organismos vegetais, né? E vou botar bem aqui no slide, agora, que está aqui. Foi? Foi. Agora mudou, eu acho. Mudou, espero que mudou. Agora vamos falar aqui sobre histologia, galera. Histologia. Bom, o que é histologia? Como eu falei, é uma área da biologia que estuda os tecidos dos seres vivos. No caso, a gente vai se aprofundar nos tecidos vegetais, como eu falei. Passando o slide aqui, se fosse possível. Ok. Os tecidos na biologia, os tecidos vegetais, eles podem ser divididos em dois. Em meristemáticos e adultos. Os meristemáticos, imagine como se fossem as células tronco, nossas células tronco. Os meristemáticos são a mesma coisa. Eles são células indiferenciadas, o que seja. Elas não têm função, elas não têm uma função específica, não são organizadas em tecidos específicos para fazer alguma coisa específica. Ainda estão só lá fazendo mitose, só vivendo. É tipo a gente na quarentena, só estamos sobrevivendo e vivendo lá, existindo, né? Elas têm alta capacidade de fazer mitose, ela não faz meiose, ela tem alta capacidade de mitose, fica fazendo toda hora se reproduzindo mais e mais, se multiplicando. As características que nós temos dela, por exemplo, aqui vendo o slide, nós temos aqui, deixa eu botar a caneta aqui, nós temos aqui. Eles apresentam vacúolos, só que esses vacúolos são pequenininhos, como você pode ver, são pequenininhos e numerosos na célula. O núcleo dele é gigante, é muito maior, ele é muito grande. Tá uma mensagem aqui. Ok. Continuando. O núcleo dele é muito grande, né? Muito grande e apresenta vários vacúolos pequenininhos divididos, múltiplos vacúolos. E também apresenta, no caso, a parede delgada ou a parede celular, no caso, não. Isso é correto, exatamente. A parede é a parede celular. Ele é uma célula bem grande, basicamente. E nos adultos, aqui não temos a imagem, mas eu vou falar para vocês, basicamente, eles vão ser diferenciados. O que são diferenciados? Diferenciados é quando apresentam função, que apresentam a função de um tecido, se organizam em tecidos, né? Vai ter uma função. No caso, o processo para uma célula meristemática virar uma célula diferenciada é chamado de diferenciação, basicamente. Nos adultos, eles não vão fazer mais mitose tanto quanto a meristemática. Vão fazer essa mitose exageradamente, né? Exatamente. Bom, e apresentam funções e sua célula é totalmente diferente. Então, o quê? O núcleo vai ser menor e os múltiplos vacúolos que nós tínhamos, eles se juntam e formam um vacúolo maior. E apresenta também uma dupla parede celular. Basicamente isso, parede celular. Essas são as características principais. Bom, uma coisa que eu peço para vocês aqui, que eu expliquei isso aqui, que eu esqueci de falar, o que eu peço é para vocês anotarem. Por quê? Essa parte de histologia, ela é enorme. Ela tem muita coisinha, entendeu? Eu tentei no máximo deixar um negócio bem mais intuitivo e fácil de vocês compreenderem, entendeu? Não deixando tanta informação, falando muito de tecidos, coisas aleatórias, não sei o que. Eu tentei deixar um negócio bem mais fácilzinho para vocês compreenderem. Até mesmo que o slide é pequeno, só temos uns 10 slides. Eu resumi o máximo que eu consegui para botar esse assunto, né? Então, anotem o máximo que você tiver, anotações, tudo. Porque tem várias coisas que eu vou falar aqui que podem cair em provas, vestibulares, Enem, coisas assim. Tem umas coisas que são bem importantes, nomes variados de algum tipo de tecido, que geralmente caem em prova e você pode se confundir. Coisa que você anota essas coisas importantes. Caso não anote, veja o slide depois no site. E é isso. Bom, continuando, vamos aqui. Isso aqui que eu fiz é um esquemazinho, tipo um mapa mental, né? Sobre todos os tecidos que nós temos. Nós temos vegetais, basicamente. João Pedro, Oi, fala, por pela favor. segunda vez, cadê o slide, João Pedro, que tu falou que tu ia colocar Ué? no... Colocou só no YouTube, João Pedro. Eu tô aqui esperando nada. Ah, meu Deus do céu, gente, me desculpa. Eu não vou nem ligar Gente, me nesse desculpa, menino. Acéfalo. Gente, me desculpa, peraí, meu Deus do céu, foi mal, galera. Eu botei só no YouTube, desculpa, foi mal, sem querer, gente, foi mal. Pronto. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Tô apresentando agora. Desculpa, realmente. Desculpa aí.
Bom, Agora estou. vocês estão vendo? Tô vendo, Desculpa tô mesmo. vendo. Ó, mas no outro slide, deixa eu voltar bem aqui só pra vocês verem. Os slides vocês verem. É bem basicozinho. Pera aí, deixa eu voltar aqui pra vocês verem aqui. Aqui que nós temos aqui os meios temáticos que eu falei, que são tipo as células tronco, ou as células diferenciadas da vegetais. Os adultos são diferenciados, têm funções. Aqui é um exemplo de uma célula mesitemática, onde apresenta núcleo pequeno e grande variedade de vacúolos. Não, o núcleo é grande. Desculpa, o núcleo é grande, basicamente. Desculpa. O núcleo é grande, porque a imagem aqui é pequena, eu confundi. O núcleo é grande no mesitemáticos e vacúolos bem pequenos e numerosos. E uma parede celular. No adulto, ele vai ter um núcleo menor e vacúolo gigante, onde os aglomerados se juntam e formam um maior. E vai ter uma dupla parede celular. Ok? Beleza. Agora, vamos chegar aqui. Já falei bem ali. Vamos chegar aqui. Nós temos os tipos de tecido. Aqui é meio que um resuminho que eu fiz, tipo um mapa mental. De todos os tecidos que nós temos, células vegetais. O que é que nós temos aqui? Os tecidos meritemáticos ou embrionários, eles podem ser divididos em meritemáticos primários e meritemáticos secundários. Qual a diferença de cada um? O meritemático primário, ele vai ter uma função de, ele vai crescer em comprimento. Basicamente, ele vai crescer em altura, em comprimento. Ele vai crescer para cima, no caso, ou para baixo, dependendo do tipo de planta. E o meritemático secundário, ele vai crescer em espessura, vai se engrossar, no caso. Vai se engrossar. Tudo bem? Então, primário, crescimento. Secundário, espessura. No primário, nós temos o quê? Temos a protoderme. Protoderme é um tipo de tecido que vai gerar a epiderme. Que a epiderme é um tecido que reveste praticamente todas as células vegetais, como as folhas, que ela é transparente e facilita muito na parte de fotossíntese. Uma pessoa está entrando, outra pessoa está na outra aula. Está entrando aqui. Ok, chegou aqui. Ok, Joshua, só para te explicar aqui. Ok, chegou mais gente, meu Deus. Ok, finalmente tem mais gente aqui, chegou na aula, ok. Galera, já que vocês chegaram meio atrasadinho, já começou um pouquinho, só para dar um resuminho para vocês, a gente está falando sobre aqui histologia, no caso, estudando sobre os tecidos vegetais, e aqui eu estava falando aqui sobre a divisão que pode acontecer nos tecidos vegetais, onde ele pode ser meritemáticos, que apresentam células indiferenciadas, que você pode imaginar isso como célula-tronco, onde essa célula não tem nenhuma função, nenhuma especialidade. Meu Deus, o Alisson chegou, agora eu tenho que explicar de novo. Pera aí. Ok, chegou o Alisson, vou explicar de novo. Você chegou atrasado, eu vou dar um resuminho direto aqui para chegar bem aqui, ok? Beleza. É que eu tava assistindo pelo YouTube, é massa. Tá, ok, tudo bem. Aí não aparece não quando eu chego. Não, tá aqui o slide aqui, tá aqui. Tudo bem. Não, lá no YouTube, quando eu chego, não aparece não. Não, aparece. Aparece tua voz, no caso. Aparece tua voz. No caso, aqui Pois lá beleza. você vai mexer só o slide, né? Beleza. Bom, continuando. O meritemático, então, ele é o tecido, no caso, a célula tronco, no caso, a célula sem função nenhuma, né? E a célula adulta é a célula que já tem função, já tem uma função. O tecido dela já tem alguma função, né? No meritemático, o núcleo é grande e os vacúolos são pequenos. Apresenta apenas uma parede celular. Nos adultos, o núcleo é pequeno e o vacúolo é grande. E apresenta duas paredes celulares. Beleza? Ok. Aqui, nesse esquema que vocês estão vendo aqui, no slide, nós temos aqui os tecidos meritemáticos ou embrionários. Temos o meritemático primário e o secundário. O primário, ele vai ter uma coisa onde ele vai crescer em comprimento. Vai aumentar a sua altura, no caso. O meritemático secundário, ele vai crescer em espessura. Aumentar a sua espessura, vai engrossar, né? Os primários eles têm vários tipos aqui. No caso aí nós temos a protoderme, que é um tipo de tecido que vai gerar a epiderme, que é um tecido de revestimento que reveste toda a célula, né, o vegetal. Temos aqui o meristema fundamental, que vai gerar o córtex. O córtex seria, no caso, são tecidos de preenchimento. Nós temos três tipos. Que esse meristema é fundamental porque basicamente é da estrutura e sustentação da planta. Eles são bem importantes esse tipo de tecido. Já eu vou falar sobre os tecidos de sustentação e preenchimento, mas aqui a gente tem que saber. O meristema fundamental, ele vai gerar a celêmica, anotem. Vai gerar a celêmica, a parênquima
e a esclerêmica. Celêmica, esclerêmica e parênquima. São essas três que vão gerar. Muito importante para saber. Tem aqui embaixo também os nomes aqui. Parênquima, colêmica e esclerêmica. Ok? Beleza. Mas o meristema fundamental que vai gerar esse tipo de tecidos. Ok. Voltando para aqui o meristema secundário, que a função dele é expulso. Ah, não. Desculpa, eu confundi. Esqueci um aqui. Aqui embaixo. Embaixo do meristema fundamental, temos o procâmbio. Que o procâmbio, no caso, ele vai gerar os tecidos de transporte. Como eu falei na aula passada, caso vocês lembrem, que é o xilema e o floema. O xilema e o floema. O xilema, que vai levar a seiva bruta. E o floema, que vai levar a seiva elaborada. Ele sobe, o outro desce. Ok? Beleza. Bom. E no caso aqui o nome é também, esse tipo de tecido de transporte vai ser chamado de cilindro central. No caso, também pode ser chamado disso. E o procâmbio, mais uma coisa, uma informaçãozinha. O procâmbio ele vai gerar o xilema primário e o floema primário. É tudo primário. Vocês vão entender por que é primário. Porque é primário. Já no meristema secundário, como eu falei, eles vão crescer em comprimento, vai se engrossar. Nós temos o câmbio, que antes a gente tinha o procâmbio, que vai gerar o xilema e o floema, aí a gente tem um câmbio, que vai gerar também o floema e o xilema, só que secundário. Secundário, ok? E também vai gerar o felogênio, que o felogênio é uma estrutura, é um tecido que vai ser basicamente, como posso dizer, vai ser o câmbio que vai gerar os tecidos da casca da planta, aquela casca da planta. Quando eu chegar em caule, falar sobre o caule, como é formado o caule, os tecidos do caule, ele vai aparecer bem aqui e eu vou explicar para vocês. Bom, e aqui embaixo a gente tem um resuminho do tipo de tecidos adultos ou permanentes que nós temos. Adultos são os permanentes, que não ficam se mudando, né? Como aqui no meio de tempo, a gente tem um xilema primário e secundário, não sei o que, então ele vai mudando, entendeu? Já o adulto ele é permanente. Nós temos aqui o tecido de revestimento ou proteção, que no caso é a epiderme, como eu falei, que é um tecido vivo, e o sub, que é a casca da planta, aquela casca que fica fora, em forma externa, é um tecido morto. Vocês vão entender já por que ele é morto. Os tecidos de sustentação, nós temos o colêmica, que é esclêmica, que lembrando que eles são formados pelo meristema fundamental, ok? Não esquecem disso. E aqui embaixo nós temos tecidos de condução de seivas, que são os tecidos de transporte, que é o xilema e o floema. Tudo bem? E aqui embaixo nós temos o tecido de preenchimento, que no caso é o parênquimas. No meristema fundamental, como eu disse, ele fabrica 3 tipos de tecidos: o colêmica, esclerêmica e parênquima. O parênquima ele é totalmente associado a preenchimento. É só ele que faz o preenchimento da célula, né? Ele tem vários tipos, por exemplo, tem um parênquima clorofiliano, que faz clorofila, o amilífero, que armazena amido, né, a energia, a reserva de amido na planta, o arífero, que tem bolsas de ar, e o aquífero, que tem bolsas de água. Quando eu chegar na parte de tecidos de preenchimento e sustentação, vocês vão entender isso daí que eu vou falar. Bom, passando para o outro, mas antes, se alguém tem alguma dúvida, alguém ficou confuso, muita palavra, não quer que eu repita alguma coisa, ou tá tudo de boa? Nada? Por enquanto tá de Tá de boa, Fernando? Por enquanto. Por enquanto, tá de boa, ok, tudo bem. Mas se quiser que eu volte, fala bem aí, porque esse assunto realmente é chatinho. Passando por cá, ok. Nós temos o caule, a fisionomia do caule. Aqui eu botei 2 imagens. Essa primeira aqui, eu não achei na internet a primeira imagem, eu tive que fazer manualmente. Né? Então se a letra tá horrível, se tá horrível, me desculpa, mas... É por isso que tá ruim, né? Exatamente. Não fica, né? Ok, você entendeu. E aí eu tinha que arrumar. Essa segunda aqui tem sempre. Eu não sei porque essa primeira não tem, né? Mas como assim? O caule, ele pode ser dividido em 2 partes. Essa parte aqui, essa daqui é a primeira parte. Deixa eu botar um aqui. Deixa eu botar um aqui. Pronto. Pera aí. Oh, meu Deus. Pera, calma. Pronto. 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 Aqui é um, tá? Só pra... Ok. E aqui, ó, é 2, tá? Tá 2. Tá, o caule pode ser dividido em 2. A primeira parte, que essa primeira parte, ele é principalmente formado por a parte meristemática.
Porque você pensa assim, uma planta, ela, vou ver aqui, tem um embrião da planta, a semente. Ela cai e vai germinar. A parte mais superior da planta, ela sempre vai ser a parte primária, a parte que tem um embrião, um meristema, vai crescer, né? A parte do meristema primário, que vai sempre crescer, né? Beleza, vai se crescer, meristema primário, vai crescer. A parte secundária, que é a parte que fica, já que a planta já está crescida, a parte mais inferior, perto da raiz, ela sempre vai ser o meristema secundário, que vai crescer em espessura. Que é um caso esse daqui. Então, o primário, aqui o caule primário é sempre o meristema primário. E o caule secundário é sempre o meristema secundário. Tudo bem? É para entender. Então aqui vai ser crescimento e aqui vai ser espessura. Bom, aqui como você pode ver, aqui nós temos, aqui é um corte. Amanda chegou. Ok. Amandinha, você chegou atrasada. Eu vou só explicar essa parte aqui. Eu não vou explicar toda a parte de volta, porque você chegou atrasada. Então, só fala o que eu acabei de falar aqui. Bom, aqui são duas partes da planta que a gente está falando sobre o caule, na parte dos tecidos dela, né? Beleza. No caule, ele pode ser dividido em dois. Essa parte aqui, a primeira, é a parte superior do caule. Sempre vai ser a superior. Que é a parte que é o meristema primário, onde ele vai sempre crescer. Tem a opção de crescer. Meristema, caso tu não saiba, são, no caso, são as células embrionárias. São células tipo células-troncos, né? Células-troncos. A meristema primário, que é dividido, ele sempre vai ter a função de crescer, né? E o meristema secundário, que é essa parte aqui, ele sempre vai ter a função de crescer em comprimento. Vai se engrossar a planta, né? Engrossar, formar casca, né? A casca da planta, tudo isso, né? Então, a parte de uma planta, a parte superior sempre vai ser meristema primário e a parte inferior, que no caso é perto da raiz, vai ser sempre meristema secundário. Que aqui é um corte transversal que tem da parte primária, do caule primário. E aqui é um corte transversal da parte secundária. Tudo bem? Ok. Aqui em volta dessa parte meio marrom, eu sou meio daltônico, então me perdoe. Aqui marrom, eu acho que é marrom. Esse tecido aqui, esse daqui é a epiderme. Que a epiderme, como eu disse, é um tecido que vai sempre, de revestimento que vai revestir toda a célula vegetal, né? A epiderme, tecido vegetal, a planta em si. A epiderme, como eu disse lá atrás, ela é formada pela protoderme. Então, atrás da epiderme, nós temos outro tecidozinho que envolve a planta, que temos a protoderme, que vai gerar a epiderme. Tudo bem? Tudo bem. Atrás da epiderme, nós temos várias bolinhas aqui. Essas bolinhas, no caso, são um preenchimento do caule. Aquela parte meio que, para não ficar oco, né? Tem que ser preenchida. Que no caso aqui é o parênquima. É o parênquima. Ok. Que o parênquima tem a função de revestir. Revestimento. Abaixo não, atrás do parênquima, nós temos outro tecido aqui, essa parte amarelada aqui, que é o meristema fundamental, que já é, como eu falei, atrás, meristema fundamental, já há três tipos de tecidos, que são clerênquima, esclerênquima e parênquima. Ok? Ok. E aqui no centro, nós vamos ter o xilema e o floema. Xilema e floema, que são os vasos condutores de seiva, os tecidos de transporte, né? Entre o xilema e o floema, nós temos o procâmbio, que o procâmbio é o tecido que vai gerar o xilema e o floema. Uma hora ele cria xilema, outra hora ele cria floema. Basicamente isso. E geralmente fica entre eles, né? Uma coisa importante que você tem que saber também, o xilema sempre fica mais para dentro da célula. O floema sempre fica mais para fora e fica sempre nas beiradas, nas periferias da célula. Ok? Alguém tem uma dúvida em parte disso? Nada? Por enquanto, não. Por Não? enquanto. Por enquanto. Por Alisson, você ligou enquanto. o microfone e ouviu, bem? Você tem alguma dúvida? Eita! Não, tô brincando. Nossa, me senti ameaçado. Tô brincando. Não tem problema não. Ei, vai ficar Oi. salvo lá no coisa, né? Pra quando a gente quiser voltar e ver. Sim, vai ficar só no YouTube. Tá tudo Ai, certo, a tecnologia. Vai Tá ter no no YouTube, YouTube, galera. vai ser postado também no nosso site. O PDF tá no site e a aula vai O estar no slide. YouTube. O slide também eu vou botar. Vixe, Eu vou botar mais. estamos podendo. Vou arrumar alguns mapas mentais para vocês. Link de videoaulas também. Vai estar lá tudo no site. Mas a aula em si, que está sendo gravada aqui, está em live lá no YouTube também. Tá tudo lá no YouTube, beleza? Ok.
Vixe, e esse tamo melhor que o professor Francisco César. Aí sim. E no site é tudo no YouTube. Mas é bom ó, pra quando as galera perder. Eu também, chefe. Mas não vai dar O obje- desculpa. Exatamente, o objetivo é esse. Vamos lá. Já que ninguém tem uma dúvida, então vamos continuar aqui. Aqui, agora, a gente vai para o meristema secundário. Que essa parte aqui já é a parte do crescimento. Aqui já temos a casca da planta. Já temos o caule em si, que a gente vê e conhece, né? Que é o caule, onde tem a casca, tem tudo isso, né? Beleza. Nessa parte aqui, o caule é revestido por essa tecido chamado de suber, que é uma parte da casca, a parte externa da casca, né? A parte suber, né? Que é formada de tecido em forma de células mortas, chamada de células suberinas. Suberinas. Que as células suberinas são meio que transportadas lá para a periferia dos tecidos da planta, né? Da planta. Os vegetais são levados lá para a periferia e formam esse subo, né? Quem vai formar esse sub? No caso, é o felogênio, como eu falei lá atrás. O felogênio, ele forma o sub e o feloderma, ok? Então, o felogênio, ele também pode ser chamado de câmbio da casca, porque é ele que fabrica a casca. Então, o felogênio, ele produz o sub, a casca fora, externa, para fora, o sub é para fora, e o feloderme para dentro. Tudo bem? Tudo bem. A feloderme, ela é muito interessante porque a função dela é como se fosse uma cola. É como se fosse uma cola. Ela gruda o sub, o felogênio com o floema. Como eu falei, o floema ele fica na periferia da planta, entendeu? E no caso ele aqui é o floema secundário, aqui é o floema secundário que fica na periferia, entendeu? Esses floema e xilema primário, eles são substituídos ao longo do tempo, entendeu? Quando a célula vai engrossar, eles são substituídos e formados outros vasos condutores. Por isso que é o nome primário e secundário, entendeu? Basicamente isso. Bom, então, o feloderme, ele gruda o floema, o felogênio e o sub, gruda tudo. A estrutura formada na junção desses três, sub, felogênio e feloderme, eles formam a periderme, que essa é a casca da planta. A periderme é a casca da planta, basicamente isso. Em si a casca, né? Ok. Mas guarda essa informação que a feloderme gruda com o felogênio. Guarda essa informação que já vai ser importante. Bom, como eu falei, eu puxei aqui, fiz um gancho aqui, né? Eu falei do floema. Então, temos o floema, que é o vascondutor, floema secundário, né? Já falamos disso, já sabemos o que é. Atrás do floema, nós temos aqui o câmbio, que é a estrutura que vai formar o floema secundário e o xilema secundário. Como eu falei atrás, no slide passado, né? Isso daqui. E aqui nós temos o xilema, essa estrutura azul inteira é xilema. Que ele fica mais para o centro. Agora uma informação que a gente tem que saber aqui, que é muito importante, que é o quê? A gente divide o xilema, quando ele já está nessa parte meristema secundário, já está nessa parte adulta, já é fixo, em dois. Em dois. Como assim em dois? Essa parte aqui, essa primeira parte aqui, ó, eu vou puxar bem aqui um gancho. Alguém está entrando aqui. Ok. Sofia, boa tarde. Você chegou meio atrasadinha, mas basicamente a gente está falando aqui sobre uma aula de biologia, de histologia, falando sobre os tecidos vegetais, né? E no caso a gente está falando sobre os tecidos que apresentam no caule da planta. Nessa parte acabou de receber o link, João Pedro. Acabou de receber? Acabei de mandar. Acabou de receber? Acabei de mandar. Ah, tá, desculpa então. Mas tu não chegou, tu recebeu agora, então não tem culpa, né? Mas a gente já tinha começado antes, né? Mas ok, a gente tá falando sobre os tecidos do caule, né? Nessa parte aqui a gente está falando sobre a parte secundária do caule, né? Que a parte secundária já tem função de que ela se engrossa, no caso, forma a casca do caule. Ela vira geralmente a parte adulta da planta, né? E aqui, como eu falei, nós temos o subfelogênio e feloderme, que eles formam a periderme, que é a casca da planta. Aqui nós temos o floema, que é o vasocondutor de seiva elaborada. Caso vocês tenham estudado no passado, você sabe o que é seiva elaborada e seiva bruta, mas caso você sabe, já vou falar o que é esse negócio. E aqui para trás nós temos o xilema, ok? Xilema, que é o vasocondutor de seiva bruta, que vai levar a planta lá para cima, vai fazer a fotossíntese, da fotossíntese vai formar a seiva elaborada, da seiva elaborada vai descer e vai fazer esse ciclo infinito aí. Ok. Então, o xilema ele é dividido em dois. Nessa parte aqui, mais por centro, ele é chamado de
Cerne, eu vou tentar escrever aqui, mas por favor, ignore minha letra, que é horrível, né? Mas eu tentei, tá? O importante é tentar. É cerne, com C. Cerne, basicamente. A cerne, basicamente, é a parte do xilema mais pro centro. E ele é um tecido, um parte do xilema inutilizável. Inutilizável. Por quê? O xilema, ele é basicamente um tubo de células vazio, oco. Basicamente isso. Ele só apresenta o citoplasma e não apresenta núcleo, organelas, nem nada. Ele é um tecido morto. Em questão disso, é um tecido morto. Ele só consegue fazer aquela estrutura, tipo um cano mesmo, como um canudo, imaginamos canudo, coisa assim, por conta da parede celular que fica em volta dele. Aí consegue se formar aquela estrutura, né? Mas é um tecido morto. Então, essa parte do cerne é a parte mais velha e pro centro. Essa parte aqui acaba sendo inutilizável e acaba ficando bruto. Os vasos acabam sendo rompidos e ficando juntos. E acaba que não consegue transportar mais nada, né? Então, essa estrutura do cerne, ela serve mais, acaba servindo para a sustentação da planta. Ela fica no meio. E no caso, essa é a parte do xilema, da árvore, da madeira, do tronco, que é mais utilizado como marceneiro, para fazer mesas, cadeiras relacionadas à madeira. Mobílias, coisas relacionadas à madeira. A melhor madeira. E lá também nós temos resinas e corantes. Por conta de ter essas resinas e corantes, acaba que não consegue se proliferar nenhuma substância, organismo lá dentro. Por isso que acaba morrendo também. Em questão disso. No pau-brasil, por exemplo, o corante ele fica nessa parte mais do centro da madeira, né? Mais no centro da madeira, fica no xilema. A parte corante vermelho fica lá dentro. Entendido? Entendido. E aqui, essa parte mais para fora, que fica, não fica tanto no centro, fica mais para fora. Essa parte aqui é chamado de aburno. Vou tentar escrever aqui. Não. Ignore a letra, tá? Ok. É chamado de aburno, essa parte aqui. Aburno é a parte funcional do xilema. É a que funciona. Ele ainda é tecido morto. Lembrando, ele é tecido morto. Ele só acaba sendo inutilizável por conta de resinas e corantes. Então, esse tecido ainda funciona. Entendido? Entendido. Então, esse aburno é a parte funcional dele. O floema, ele é um tecido vivo. Então, xilema morto, floema vivo. Ok? Ok. E o suber também é morto. A casca de fora é morto também. É tudo morto. Tá? Então, só serve para revestimento, coisa assim, sustentação. 97% da árvore em si, é composta de xilema, desse tecido xilema. 97%. Então, basicamente, é só um pouquinho, 3% é formado por outros tipos de tecidos. É bem pouco mesmo. Entendido? E no começo eu falei que uma coisa importante que a feloderme ela é ela trabalha com uma cola que junta a estrutura da casca, chamada de periderme, com o floema secundário, que é esse floema aqui. Por que isso acontece? Bom, na verdade, porque isso acontece a gente tem como saber, né? Mas essa é a função dele. Mas como foi descoberto isso? Um pesquisador europeu, eu não lembro da nacionalidade dele, mas ok. Ele descobriu uma forma de matar a planta muito mais fácil. Que como foi? Ele simplesmente arrancava a casca da planta não tá a câmera ligada, mas não tá por mostrar. Mas bem no início assim do caule, assim conectando a raiz com o caule, bem no início ele arrancou a casca da planta em volta dela, 360, tirou aquela casca e acabou que a planta morreu. Por quê? O xilema, já que ele é para dentro, então ele não fica perto da periferia. Então, se tirar a casca, o xilema ainda vai funcionar. Então, a seiva bruta, que é pega pelas raízes e tudo, pelas substâncias, é transportada, levada até o topo da árvore. Lá acontece a fotossíntese, cria-se o alimento. Aquela seiva bruta vira uma seiva elaborada, com carboidratos e tudo, para nutrir os órgãos da planta. E a seiva elaborada, no caso, é transportada de cima para baixo por meio do floema. E vai descendo. Acaba por quê? Arrancou a casca, arrancou aquele cano que fica embaixo conectando o caule com a raiz. O floema consegue descer, acaba vazando aquilo e a raiz acaba se desgragando. Qual é a palavra?
acaba que a raiz morre, basicamente, a raiz morre. Esse tipo de processo é chamado de Deteriorando? Hã? Deteriorando? Quis dizer? Não, quando a palavra é sem água, fica desgasta, não, Degrada. desidratada, Desidrata. isso. Seca. Seca, desidratada, a palavra melhor. Esse processo, Disseca. isso, Fernando, muito obrigado. Esse Pois processo, bem. obrigado, Alice. Esse processo é chamado de anelamento de Malpighi. Essa parte dessa morte. Isso é muito importante, anota isso daí, porque pode cair em prova tudo isso daí. Anelhamento de Malpighi é uma forma de matar a planta arrancando apenas a casca. A casca. Entendido? Alguém tem uma dúvida? Nessa parte aqui do caule? Alguém? Anelhamento de mopilha. Não piora. Anelhamento de Malpighi. Malpighi. Mopilha. Malpighi. No pig, no G tem H. Malpighi. Anelhamento de Malpighi. Ok? Vai ter um nome mais fácil. Europeu. Alguém tem uma dúvida? Mais alguma dúvida? Eu. Eu não. Fala aí, Diego. Manda. E as estruturas da periderme? As estruturas da periderme. Da periderme? Isso exatamente. Isso daqui, nessa parte adulta, a periderme em si, ela não vai ser preenchida na casca, assim, nessa parte adulta, ela não vai ser preenchida. A periderme vai estar encontrada mais, por exemplo, na parte quando eu falar de folhas e raiz, ela vai encontrada lá. Mas a periderme, ela se encontra mais na parte quando a planta já está na fase primária, nessa parte primária aqui, o preenchimento dela. Mas quando é na adulta, não precisa mais dela, porque basicamente o xilema, ele compõe toda a estrutura, entendeu? 97%. Então se tivesse periderme ali, mal teria espaço para colocar o floema, o periderme, coisa assim, entendeu? Entendido. Ok. Vamos para aqui, já que ninguém tem mais dúvidas, vamos para a raiz. A raiz aqui, nós temos aqui um negócio. Vamos ver. Vamos lá. Bom, a raiz, aqui essa parte da raiz eu fiz aqui tem um corte transversal. Eu peguei a parte final aqui porque eu não vou explicar muito mais da raiz, assim, questão de anatomia, porque essa parte aqui é outro assunto. A gente vai estudar apenas a parte que importa, que é a parte onde ela vai sugar os nutrientes, a seiva bruta, né? Então, por isso que a gente vai pegar só esse corte aqui, temos da raiz. E uma coisa interessante é que essa raiz aqui apresenta um câmbio. E na aula passada, no final, eu falei sobre, nas partes de angiospermas, eu falei sobre dicotiledôneas e monocotiledôneas, que eram duas espécies importantes, que geralmente caem sempre em prova, na parte de angiospermas, são bem importantes. Nas dicotiledôneas, caso você não lembre, a raiz ela apresenta um câmbio, apresenta tipo uma estrutura central que vai ter raízes secundárias em volta dela, que é no caso essa daqui. Ok, essa daqui é um exemplo de dicotiledônia. Na monocotiledônia, a raiz é ramificada, tem várias, é chamada de cabeleira, assim. Ok? Só para vocês entenderem, só para uma coisinha aqui. Tudo bem. Aqui nós temos o corte transversal de uma raiz, né, da raiz, e vamos ver a estrutura que temos. A estrutura em volta da raiz, nós temos a epiderme. A epiderme, que fica em volta da raiz, né? Ok, tudo bem. São células justafoide e epiderme. Lembrando. Aqui nós temos esse pelo radicular, que também pode ser chamado de tricomas. Esse pelo radicular, basicamente vai sugar o líquido. Vamos usar a água como exemplo do que o sais minerais, coisa assim, porque é mais fácil. Vamos usar a água como exemplo, que é bem melhor. Ele vai sugar o líquido, a água, toda a seiva, todos os nutrientes precisos para a planta, para ela elaborar a seiva. Não, elaborar não. É para fazer a seiva bruta, né? Seiva bruta. Então, o pelo radicular tem essa função. O pelo radicular também, como eu disse, pode ser chamado de tricomas, que em grego, uma coisa interessante, que trico é pelo. Trico é pelo. Então, por exemplo, você vai ter um ato de tricotar, é você manusear os pelos. É só uma coisa que eu achei interessante para falar para vocês. Não é nada demais. Mas ok. E também em prova, se estiver falando sobre pelo radicular, ou falar a palavra tricomas, é pelo radicular, pelinhos da raiz, né? Aqui dentro nós temos o córtex, que o córtex, no caso, como eu falei, é formado pelo meristema fundamental, que aqui vai ser o parênquima, que é a estrutura de preenchimento.
a estrutura de preenchimento, né? Aqui nós vamos ter o parênquima, né? Vai revestir aqui, a estrutura de parênquima. São várias célulazinhas, vão revestir aqui o local, né? E agora uma coisa importante, muito importante aqui, nós temos essa estrutura aqui, essa parte meio azulada, esse negócio aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é tanto a endoderme ou estria de Caspary. O que é isso? A endoderme é uma estrutura, são células de transporte bem pequenininhas, que aqui nós temos um zoom, né? A estrutura aqui, que é bem interessante. Por quê? Para o líquido, os sais minerais entrar na raiz, ser sugado pela raiz, eles podem acontecer por duas vias. Vias apoplástica, que é uma via que vem de fora, que no caso ele não passa pelo pelo radicular, ele não passa por isso, ele passa entre as suas células do córtex, né, do parênquima, ele passa entre suas células, isso daí. E também nós temos via simpática, que passa dentro do pelo radicular e dentro das células do parênquima, do córtex, né, e chega aqui. Mas o que acontece? É muito mais fácil a água, o líquido, ele passar entre as células do que pelo pelo radicular. É muito mais fácil. Entende? Só que tá. Qual a função desse endoderme? Ele como se fosse um filtro. Ele fosse um filtro para esse líquido. Para ele filtrar substâncias que vão ser boas e úteis para a planta, basicamente. Entre as células, juntando essas caixinhas de células, essas células justapostas, nós temos substâncias chamadas de lignina ou suberina. Essa estrutura, essa substância, ela é impermeável, impedindo que a água, os sais, a substância, ela passe entre a endoderme, a célula da endoderme. O que acontece? Ele obrigatoriamente tem que passar por entre a endoderme. E com isso, a endoderme consegue filtrar a substância. Então, de qualquer jeito, qualquer via que você passar por fora ou por dentro, você de qualquer jeito vai chegar na endoderme e vai ser filtrado. Entendeu? Se você passar por dentro, só vai facilitar o trabalho, né? No caso. E essa estrutura inteira aqui, que envolve essa parte central da raiz, é chamada de estria de Caspary, basicamente. E aqui nós temos outra estrutura, essa parte amarelada, que é chamada de periciclo, que é no periciclo que vai ser formado as raízes secundárias. Vão ser formadas outras raízes. Por exemplo, nós temos uma raiz normal, ok? Depois disso vai ser formada outra raiz, vai crescendo, vai formando outra raiz e vai sair dentro do periciclo. Vai ser saindo de lá dentro para sair. Também são células justapostas, né? E dentro daqui nós temos o xilema, que é a maior parte, e aqui nós temos o floema. O xilema, que pega a seiva bruta, que é feita aqui dentro da raiz, leva ela para cima, e o floema, que leva a seiva já elaborada, já toda bonitinha, para cá, para baixo. Alguém tem uma dúvida? É questão da raiz? Não? Eu tenho uma pergunta aqui. O pelo radicular, eles são todas as ramificações que a gente vê nas raízes quando a gente arranca uma planta assim da terra? Ou são as mais finas, a estrutura mais grossa? Se pegar, sei lá, bora ver... Não sei, bora ver... Pega uma raiz, né? Tem uma raiz, né? Até aqueles pelinhos da raiz, é basicamente isso, é o pelo radicular. E não é uma raiz em si. São os menores. São menorzinhas, são bem menores, são as estruturas bem menores. Tá, não é uma bom. raiz secundária, no caso. Então são eles que captam a água. Exatamente. E não são a raiz própria mesmo, só são uma estruturas que ajudam, né, na absorção da água, né? É só isso mesmo. Okay. Para ele ser uma raiz secundária, para ser uma raiz, como eu disse, tem que sair do periciclo. Tem que sair do periciclo. Então a estrutura daí tem que sair daqui e formar outra. Entendido? Basicamente assim que se forma. Mais alguém tem uma pergunta? Não? Perfeito, eu adoro essa turma. Nossa, perfeita essa gente. Vamos aqui para folhas. Para folhas aqui, que foi uma estrutura bem interessante e bem fácil de sempre compreender. Bom, a folha, basicamente é um corte transversal de uma folha, que essa folha aqui é uma folha normal, uma coisa assim. E aqui, basicamente, essa parte aqui não tem um xilema e floema, é essa parte aqui da nervura da folha, tá? Pra vocês entenderem. Então essa parte aqui é tipo como se fosse à direita ou à esquerda da folha, ok? Bom, na folha em si, ela é revestida com um tecido de revestimento, que é a cutícula. Que cutícula, ele é um lipídio, como vocês sabem, lipídio, uma cera impermeabilizante, entendeu? Para impedir água. Já que, por exemplo, a folha ela vai ficar 12 horas, mais de horas seguidas com o sol direto na cara dela, né?
Então, para não ressecar, ela tem que ter alguma estrutura para impedir isso daí. Então, a cutícula ajuda nisso. Embaixo da cutícula, nós vamos ter a epiderme. Né? Que a epiderme é uma estrutura como a cutícula transparente, que facilita a entrada de luz solar. Né? Ok. E aqui, essa estrutura, aquilo lá tá ligado? Tá ligado. Aqui, essa estrutura inteira, essa daqui, só vou puxar aqui um bicho aqui. Estrutura inteira aqui, essa estrutura inteira, é o chamado de parênquima. Parênquima clorofiliano, que é o parênquima, que é como eu falei lá no começo, que eu falei sobre tecidos. Os clorofilianos é o que fazem a clorofila. São os tecidos de revestimento que vão fazer a clorofila. Entendido? E aqui, ele é dividido em duas. Mas antes de chegar aqui, porque eu acabei de esquecer esse negócio, tem assim, um adendo legalzinho de se falar, é que o quê? Que a folha, embaixo da folha, também vai ter a epiderme, né? Também vai ter a epiderme. O nome dessa epiderme, por exemplo, a epiderme aqui de cima é a epiderme superior, a de baixo é a epiderme inferior. Só que em provas podem cair outro nome para complicar a tua vida, né? Podem cair face adaxal, nome, que é a epiderme superior, face adaxal, ou face abaxal. Adaxal superior, abaxal inferior. Anote esse nomezinho que ele é só para adendo, assim, se você estiver na prova, coisa assim, entendeu? Mas realmente, a palavra certa é epiderme superior ou inferior. Mas prova quer te ferrar, então vai botar esse nome complicado. Bom, como eu disse, aqui a estrutura inteira é o parênquima clorofiliano, vai fazer clorofila, que ele é dividido em duas partes. Essa parte aqui, que tem células mais justapostas, mais juntinhas aqui, essa parte aqui de cima, junto com a epiderme superior, é chamada de parênquima palissádico. O que é esse negócio, palissádico? Ele é mais denso do que o parênquima lucumoso, por quê? Para diminuir a incidência de luz solar. Para diminuir a incidência de luz solar, para não ter excesso de luz solar na planta. Na planta. Por isso que ele é tão justaposto, bonitinho, né? Bonitinho assim. E a parênquima lacunoso, que são várias bolinhas e são separadas em si, não são como a outra, que é toda juntinha. Por que ele é assim? Porque ele é assim para difundir melhor os gases. Por quê? Lembrando que para fazer clorofila, você precisa ter uma troca gasosa, né? Entra gás carbônico e sai gás oxigênio, né? E a célula, esse processo de troca de gases é chamado de respiração, a respiração vegetal, né? A respiração vegetal, que é feita pelo estômato, que é uma estrutura, é um órgãozinho que você pode ver bem aqui, que eu vou falar mais à frente, que ele faz a parte da respiração celular. Ele faz a respiração celular, no caso. Então, ele entra gás carbônico e sai gás oxigênio, basicamente. A respiração. Depois que é feito a fotossíntese e tudo, a seiva bruta entra, faz a clorofila e tudo, junta e faz a seiva elaborada. A seiva elaborada ela é mandada pelo floema, para fora, né? Então aqui temos xilema e floema, que é uma nervura da folha, no caso. E uma informação também muito importante, que é sobre os dicotiledôneas e a monocotiledôneas, essas duas plantas. Por quê? As dicotiledôneas, elas têm dois tipos de folhas específicas, relacionadas aos estômatos. As folhas hipoestomáticas, o estômato é virar para baixo, como aqui. Aqui é um exemplo desse tipo de folha, é virar para baixo. Já as folhas epiostomáticas, o seu estômago deve virar para cima, porque geralmente essas plantas são aquáticas, como a Vitória Régia. E não tem como a Vitória Régia fazer a troca gasosa, a respiração vegetal dela, com o estômago virar para baixo, senão não tem água, né? Então, como vai entrar o gás, né? Basicamente. Então, hipoestomáticas, estômago para baixo. Epiostemáticas, estômago para cima. Estômago virar para cima. Ok? Ok. E as monocotiledôneas, elas não têm esse problema porque as folhas delas, elas são anfiostomáticas. O que é isso? Anfiostomática é quando o estômago é tanto para cima quanto para baixo. Ele tem dois. Um exemplo disso é a grama. A planta comum é que é a grama. Que o estômago dela é tanto para cima quanto para baixo. Então ele não tem esse problema assim nessa questão.
né, da troca gasosa. Alguém tem uma dúvida sobre isso? Eu falei muita coisa aqui, eu acho que eu... Não. Não? Nada? Compreendo tudo? Sério? Eu. Fala, Diego. Manda. Quais são os tipos de folhas? Os tipos de folhas? Bom, Sim. existem vários tipos de folhas, mas o que a gente estuda mesmo, tipo assim, o que é mais importante para vocês, é o tipo das folhas das monocotiledôneas e da dicotiledôneas. Não relacionado ao estômago, mas assim, a forma de sua nervura, né? A sua nervura, né? Por exemplo, as Ficam muito mono... retinhas, tipo as erva doce, parece, ou erva cidreira. Isso, exatamente. As mono, né? a sua nervura, ela é paralela, né? Ela é paralela. Ela é toda retinha, bonitinha, né? Toda paralela. Já as dico, como essa daqui, as dicotiledôneas, elas são testes, todas nervuras bem separadas, ramificadas, né? Então esse é basicamente o exemplo de folhas que a gente tem. E é o mais importante que você tem que saber, entendeu? Agora, outro tipo de folhas, coisas assim mais adicionais, entendeu? Mas o que cai realmente em prova é a especificação dessas dois tipos. Entendido? Firmeza. Firmeza? Belezinha? Mais alguém tem uma dúvida? Não? Belezinha? Belezinha. Ok, gente. Vamos lá. Vamos para... Acho que é... agora vamos falar sobre os tecidos. No caso, esse aqui são os tecidos de revestimento. Que, como eu falei, da epiderme, temos isso daqui. Basicamente, os tecidos de revestimento, eles são variações da epiderme. São variações da epiderme. Só um aqui que eu vou falar que não é, que é variação do caule. Mas esse daqui é o único que tem. Mas todos basicamente são variação da epiderme. Vamos usar aqui um exemplo da roseira. Porque a roseira, essa rosa aqui, ela tem maior parte desse tipo de revestimentos, né? Tudo bem. Na pétala da rosa, você pode perceber que ela é bem mais macia, né? Você pode perceber que tem mais macia. Por que tem isso daí? É porque nela é um tecido de revestimento variante da epiderme que é chamado de papilas, que dão esse tato macio na papila, ou da pétala da rosa, né? Da pétala rosa. E geralmente é ali que se apresentam óleos, questões de óleos para fazer perfumes e etc. Cheiros, tudo isso. Então tem tudo a ver com isso daí. A tricoma, que é isso bem daqui, essas estruturas bem esquisitas, branquinhas, né? Como se fosse tipo espinhos, coisa assim, mas não é. A tricoma, qual a função da tricoma? Como a tricoma que a gente tinha lá na raiz, essa aqui é a tricoma que a gente tem na raiz, né? É um pouquinho diferente, mas são ainda fios, ainda são fiozinhos, né? O que acontece? Essa tricoma serve muito mais para proteção contra animais herbívoros, porque animais herbívoros não comem esse tipo de folha com tricoma, porque a maioria deles apresentam glândulas venenosas, entendeu? Glândulas venenosas, e também dá um gosto estranho na boca, fica esquisita a boca, fica toda esquisita, daí não se come isso, os animais, por isso que faz essa proteção. E também eles ajudam na absorção de líquidos, de água, e na radiação solar. Eles são contra a desidratação da folha, eles ajudam contra a desidratação da folha dela, né? Basicamente isso, a tricoma, essa é a função dela. E vamos aqui, nós temos os acúleos. O que são acúleos? Vocês estão vendo a roseira? Na roseira é comum a gente ter espinhos, né? Espinhos. Só que tá. Rosa não tem espinho. Rosa tem acúleos. Que acúleos são variantes de espinhos. Não são espinhos de verdade. Espinho realmente tem, por exemplo, na laranjeira. Que ela tem um espinho de verdade. Espinho, ele tem que ser variante do caule. Para ele ser um espinho de verdade, né? Aqui o acúleo são variante da epiderme. Então eles são muito mais fáceis de se tirar do que um espinho da laranjeira, que é muito mais difícil, que é muito mais duro. Aqui é bem mais fácil de se tirar. Por isso que é comum ter rosa sem espinho, coisa assim, entendeu? Que é bem mais fácil de se retirar esse tipo de espinho. Então, acúleos são, como pode dizer, espinhos falsos. Pode ser assim interpretado dessa forma, né? Ok. E aqui embaixo nós temos, deixa aqui a ritidoma. A ritidoma, ela não é variante da epiderme, ela é assim da protoderme, da casca da árvore, né? Da casca da árvore. O que acontece com ela? Com essa árvore aqui, você vê que tem vários buracos, né? Vários buracos. Isso daqui são um ritidoma.
ela faz a estrutura de vários buracos aberta para quê? Para facilitar as trocas gasosas, para os gases entrarem dentro da planta. Para os gases entrarem. Então isso ajuda na troca gasosa da planta em si. Né? E eu pensando que era porque o tempo tava seco, onde a planta tava. Não, mas também, Leiga. a maioria, mas também, também tem uma coisa. Geralmente quem tem essa planta aberta, essa casca aberta, esse tipo de planta, esse tipo de casca, ele faz uma troca de casca, como se fosse uma cobra, faz uma cobra, tipo assim, faz a troca de sua casca, sabe, de sua pele em si, né? Faz uma troca de sua casca. Então, essas plantas que tem essa casca meio aberta assim, ela troca de casca, entendeu? Vai caindo e vai substituindo, entendeu? Vai substituindo. Basicamente é isso. Então, tem um pouquinho a ver com isso. Tem um pouquinho a ver. Mas não tem muito a ver com o negócio de desidratação, não. Bom. E o último que eu deixei pro final, porque eu tenho uma imagem específica só pra ele, que é o estômago. O estômago, né? Como eu disse, o estômago, ele é tudo que vai trocar gasosa, ele abre e fecha, né? Ele abre e fecha. Aqui tem um estômago aberto. O estômago, ele aqui tem duas células grandes, bem grandes, que são chamadas de células guarda, que vão abrir e fechar, né? Não apresenta váculos, porque para ela abrir, ela tem que estar túrgida, cheia de água, tem que estar hipotônica. Eu sempre confundo. Hipotônica, ela tem que estar túrgida, hipotônica. Hipertônica é quando ela está flácida, né? É isso, acho que é isso. Eu sempre confundo os nomes. Mas Hiper tem mais água, hipo é menos água. Ah, é o contrário? Ah, foi mal, desculpa. Então, quando ela tá... João Pedro. Eu confundo, eu confundo as coisas. Hipertireoidismo é quando tu tá com um alto grau de tireoide. E hipotireoidismo é baixo grau. Já vai, tipo, hipo é pra mais. Ok, obrigado. É que eu confundo às vezes. Obrigado, Fernando. Então, hiper é quando ela tá túrgida, cheia de água. Hipo, quando ela tá seca, assim, ela tá flácida, né? Tá flácida. Ok, valeu, Fernando. Bom, e nela apresenta também o ostilo, que é que tá estômago, mas tá errado aqui. Mas a estrutura, realmente o nome desse negócio é ostilo, que é a estrutura onde vai entrar e sair o gás, né? O gás. E nela também nós temos, em volta, nós temos cloroplasto, né? Óbvio. E células periféricas aqui que ajudam, auxiliam nela em alimentos, assim. Né? Ok. Aqui o estômago está aberto, porque ele está túrgido, né? Que ele se abre. E tem uma coisa, quando entra potássio, fica hiper. Quando sai potássio, fica hipo. Simplesmente tem esse negócio da difusão, né? Da difusão. O negócio do potássio. Então, entrou potássio, ficou hiper. Saiu potássio, ficou hipo. Basicamente isso. Ficou fechado. E quando eu falar sobre, na próxima eu falar sobre fisiologia da planta, fisiologia vegetal, vai ter uma explicação muito grande sobre a questão de como é que o xilema consegue transportar sua água, consegue transportar a seiva bruta, em questão disso, porque conta isso é um cano assim, quando a pressão é coisa assim, e o estômago vai estar relacionado a isso. É só um spoilerzinho, mas fiquem ligados aí, só para ficarem ligados. Mas tem a ver com essa coisa da respiração celular. E aqui nós temos o tecido de preenchimento, que no caso é a perínquimas, parênquimas, foi mal. Parênquimas, que é o tecido de revestimento, tecido de reserva, né? No caso aqui é preenchimento e sustentação, né? Mas vamos falar primeiro de preenchimento. Que no caso, aqui nós temos o tecido de reserva, que temos aqui as clorofilianas, como eu falei lá, que é na folha, que ela vai fazer o quê? Como aqui tem um exemplo de uma folha aqui, ó, ela vai fazer o quê? Vai fazer a clorofila, né? Vai fazer a clorofila. Tem os aquíferos que no vácuo dele, vão guardar água, né? Vão dar uma reserva de água. Que no caso são um exemplo de plantas xerófitas, que são os cactos. Os cactos, né? Porque eles vivem em locais que não tem pouca água e eles precisam de muita água. Então eles guardam muita água em sua estrutura, né? E o contrário disso é os aeríferos, quando são plantas que ficam boiando, tem que boiar, né? No caso da Vitória Regia, onde esses vácuos estão cheios de ar, bolsas de ar, né? Neles. E um aqui que tem é o amilífero. Que o amilífero é um tipo de reserva de amido. Que é o caso da batata inglesa, que é cheia de amido, entendeu? Toda a estrutura é cheia de amido aqui, entende? Que são guardados nos amidoplastos. Plásticos, se não estão lembrados, da estrutura vegetal, onde nela existe vários tipos de plásticos. No caso deles é o amidoplástico, que guarda amido. Olha só que legal.
Mas existem vários tipos de amido, Carboidrato. existem vários de plástico, vários tipos de reservas, mas os mais importantes são essas 4 aqui, que vocês têm que aprender. Mas existem vários e inúmeros de amido. Fernando, você falou alguma coisa? Falei não. Ok, obrigado. Vamos para a sustentação. Sustentação, voltamos com aquelas duas estruturas que aprendemos lá no começo, da enrolei aqui, peraí. Da merístima fundamental, que é formada pelo elo, que é a colênquima e a esclerêmica. A colêmica, ela vai ser uma estrutura de sustentação que apresenta alto grau de flexibilidade. Por quê? Nos contatos entre suas células, nas vértices delas, apresenta um reforço de celulose, que isso dá flexibilidade à planta. Um exemplo disso é a folha aqui, que essa estrutura aqui que se conecta a folha com o caule é chamada de pecíolo. O pecíolo ele apresenta colêmica, várias reservas de colêmica. Por quê? Porque lá tem que ter flexibilidade, porque qualquer vento, qualquer coisinha pode soprar e pode a folha cair, entendeu? A folha cair, então aí faz uma perda muito grande. Então, isso é o motivo da colêmica ser muito flexível, porque nos contatos em suas células apresentam um reforço de celulose, basicamente. E a esclerêmica, o contrário disso, ela em vez de trazer flexibilidade, ela traz rigidez e dureza, né? Rigidez para o negócio. Ele é um tecido morto, também é um tecido morto. Por quê? Ele apresenta, em vez de reforço de celulose, apresenta reforço de lignina. Essa lignina, ela dá bastante rigidez em suas células, mas acaba dificultando a comunicação entre elas. E acaba que, com isso, não consiga se transportar substâncias, se comunicar entre suas células, a célula acaba morrendo. No caso da pera, se caso você tenha comido pera, geralmente pera, tipo assim, geralmente boa mesmo, sei o quê, ela é dura, ela é bem dura, porque essa estrutura aqui é tudo de esclerêmica, que é tudo tecido morto, é dura mesmo, bem rígido, né? Bem rígido essa estrutura. Alguém tem alguma dúvida nessa parte aqui? Essas partes bem que é bem mais fácil, é só falando sobre os nomes, tipos e exemplos. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Obrigado. Não. Vamos lá. Não. Nós chegamos no último, que é o bem mais simples. Infelizmente, eu só achei essa imagem, que essa imagem foi a melhor que eu achei. Infelizmente está em inglês, mas eu só traduzo para vocês, que não é bem fácil de traduzir para vocês. Nós temos aqui os vários condutores de seiva, que é o caso do xilema e floema. Como é que eles funcionam? Como eu disse, o xilema ele é um vaso morto. Ele é morto, né? Ele é oco e morto. Ele só tem uma entre eles tem clorofila não. Qual é o nome do negócio? E só tem, no caso, uma bolsa, não é bolsa, qual é o nome? Citoplasma, isso, citoplasma. Só tem citoplasma entre suas células mortas, no caso. Mas acaba que ela morre e acaba que fica literalmente oco, sem nada mesmo. Né? Vira literalmente um cano de madeira, assim. Podemos dizer assim, né? Bom, nele, no xilema, nós vamos ter perfurações areoladas, né? Que essas perfurações, essas aberturas aqui, essas perfurações que temos aqui, né? Areoladas, que é essa parte oca, né? Tem os aeros, assim, coisa assim. E entre essas perfurações nós temos o elemento de vaso, o traquiode. Traquiode, o elemento de vaso, traquiode esse nome vai ser dado em tipo de plantas, Pteridófitas, Gymnosperms e Angiosperms, mas também pode ser chamado de elemento de vaso. Você não precisa usar esse nome traquiode, é só um nome exótico aí para ferrar a tua vida, né? Bom, eles não apresentam núcleo, não apresentam organelas, nada. Eles são totalmente vazios, como eu disse, mortos. Né? Só tem a função de levar a substância, a seiva bruta para cima, né? Para assim, subir. E aqui nós temos o floema. O floema, diferente do xilema, ele é vivo, né? Ele é vivo. E o que apresenta ele? Nessa placa aqui, ó, ele tem uma silver plate, que no caso é a placa crivada. É uma placa cheia de buraquinhos, crivado. Que crivado é furos, né? Furos. Entre uma placa crivada e outra, nós temos o elemento de tubo crivado, que no caso, nele apresenta bolhas de água, onde tem um grande citoplasma, onde lá é vazio, lá não tem núcleo nem organelas. Mas como é que ele consegue sobreviver se ele é vivo? Né? Como é que sobrevive? Na lateral dele, nós temos uma célula companheira, né? Que essa célula vai nutrir
o floema, vai nutrir, nutrir o floema, né? Vai deixar ele vivo, né? Vai sobreviver. Ok. E basicamente é isso. Alguém tem uma dúvida sobre isso? Tudo certo? Só o ouro, sede de sucesso. Sei de sucesso. Muito bom, Fernando. Bom, infelizmente, pessoas, não posso me lembrar, pessoas que eram para estar aqui não estão aqui, só tem a Fernanda que está aqui, vai ser representada aqui nesse próximo slide, né? Mas, é isso, galera. Ontem foi Dia das Crianças, né? E eu trouxe aqui fotos de crianças, aqui, ó, essa bola aqui, essa bola morena aqui, essa bolota aqui, cheia de gordura e tudo, é a Fernanda. Pedro, É a Fernanda, ok? É a Fernanda, tá bom? Essa outra criatura aqui é o Rafael, meu tá bom? Deus. Essa Isso outra é o criatura Rafael. é o Rafael, ó, era gordo ele, era gordo, gente. Meu Deus. Era gordo. É. E essa outra bola aqui? Mano do céu, Rafael era gordo! Gordinho, velho. Ele era cheinho. Exatamente. Cara, E essa outra bola aqui embaixo sou eu, no caso. Só ver aqui, eu tô tomando banho. E aqui é o... era mais bonito. Exatamente, eu não sei o que aconteceu, né? Não acontece, é a vida. É que nós temos o Vitor não veio pra lá, desgraçado, né? Mas ele tá aqui também, né? Que eu achei na minha galeria, né? Era Isso, E o galera. cachorro é quem? hoje em dia. Exatamente. O cachorro é quem? Ah, não são um cachorro mesmo, é um GIF. É o primo de João Pedro. Ah, tá. Ok, filho. Mano, Rafael! Bom, galera, essa foi a aula. Infelizmente, nós tivemos um contratempo, né? Já que uma certa professora, que eu não vou citar nomes, quis fazer uma certa aula que não tinha nem slide, né? Nem nada. E todo mundo veio pra lá, né? E acabou que ficou pouca gente, né? João Mas Pedro. eu só citei, eu não falei ninguém, eu não falei nem João nome, Pedro. eu não falei nome nem nada, só soltei no Sou ar. professora. Acontece. Fazer o quê? Bom, mas a gente deu aula aqui, a gente continua aqui, né? O importante é ter pelo menos alguém assistindo, né? Tinha o Fernando, Alisson, tá vendo? Obrigado por todo mundo estar assistindo. A Sofia também, uma pessoa que eu não tinha conhecido, desculpa aí, mas viu nossa primeira Não aula conhece aqui. Sofia, João Pedro, sabe jurídico? Viu o jurídico? É? Fernando, eu não lembro. Não lembro. Sofia, quem é Ah, você? que vergonha. Não sei quem é você. Desculpa. Sofia, perdoa. Desculpa, eu sinto muito, eu sou péssimo memória, mas ok. Mas obrigado a todo mundo que tá aqui, né? Tá aqui. No início eu falei aqui sobre coisas aqui, eu falei sobre novidades aqui, eu vou falar de novo aqui, porque eu tenho que fazer um marketing, né? Tem que fazer o marqueteiro aqui, né? Que a gente atualizou o nosso projeto. Nós temos agora um Instagram, exatamente, nós temos um Instagram, isso, gente. No link na live do YouTube, que eu sei que tem gente no YouTube, eu não sei se tem gente no YouTube aqui ainda, tem gente que sobreviveu. Ninguém, né? Mas ok. Olha, Se vocês forem no YouTube... Hã? Tem 2 pessoas assistindo no YouTube. Tem 2? Gente, vocês estão aí, muito obrigado por vocês estarem aí. Mas acho que é eu e tu, Fernando. Acho que é nós dois, mas ok. Não revela, cara. Na descrição dessa live aí, dessa aula, vai ter lá nosso link do Instagram, nosso perfil do Instagram. Antes lá a gente vai publicar o link das aulas, das lives e também o nosso calendário semanal. Nosso calendário semanal, nossas aulas, né? Calendário semanal. Nós já atualizamos o nosso site, fizemos uma repaginada lá. Se você quiser saber, você pode acessar o site também, tá na descrição no YouTube. Ou também, se você tiver preguiça, vai no Instagram e tem lá um vídeo mostrando todo nosso conteúdo lá, mostrando onde você tem que ir para acessar o material e tudo. E possivelmente, hoje ainda eu vou publicar ainda esse material, o slide, mapa mental, links e tudo isso, tudo mais. E temos uma nova arte, né? A gente fez uma nova arte, ficou mais personalizado, ficou mais profissional, né, gente? Ficou mais profissional o negócio, né? E é isso, gente. É isso. A aula terminou. Amanhã nós teremos a aula de português, que é feita pela nossa senhorita Amanda. Depois Amanda não. Fernanda, desculpa. Amanhã nós teremos aulas da nossa senhorita Fernanda, que é aula de história, né? Que é pra arregaçar a aula de hoje que aconteceu. Não vou falar mais nada. Mas ok. E semana que vem não. Depois de amanhã nós teremos aula de português da Amanda. Sexta-feira não teremos aula de Rafael, porque Rafael está ocupado, né? Ele está vagabundando, jogando LOL. Mentira, ele está estudando pra... Ele está estudando pra OBF, Olimpíada Brasileira. Ele tá sendo gente, né? Tá fazendo alguma coisa na vida dele, né?
Que bom, mas ok. E a gente vai voltar só com as aulas de física, só na semana que vem, onde vai ter 2 aulas na semana que vem, então vai ser em dobro o negócio. Mas ok. Então, é isso, toda a informação que eu trouxe aqui é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o dislike. Se você gostou, se você não gostou, deixa o like. Se você gostou, deixa o dislike. Compartilha esse vídeo na Deep Web até chegar no Bolsonaro. Compartilha esse vídeo aí. E é isso, galera. É isso daí. É isso. Já vou finalizando aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, gente. É nóis. Depois de nós de novo. É nóis de novo. Manda salve para a Deide Costa. Bebam água. Ei, manda salve aí